Querida igreja, estamos compartilhando com a igreja por Lute por sua família. Os irmãos sabem que temos mais uma mensagem no domingo pela manhã, vamos continuar falando. No domingo que vem faremos uma pausa porque teremos o lançamento do CD da Soraya Moraes. Soraya Moraes, a banda, Marcos vão estar todos aqui lançando o seu CD. Então nós teremos um culto bem musical, domingo que vem à noite, você não pode perder, traga os seus amigos. Vai ser uma oportunidade, uma experiência muito linda de louvor e adoração. E claro, ela está cantando aquela música que é um verdadeiro sucesso, aquela música traduzida do inglês para o português e que tem feito realmente um sucesso imenso, não é, pelo Brasil afora. E é uma bênção a gente poder estar aqui com a Soraya e com o Marcos de novo, né? São amigos nossos, queridos de tantos anos, e tê-los aqui é realmente uma honra muito grande. E saber que ela também vai lançar aqui na Igreja Boas Novas o seu CD. É uma oportunidade, vai ser muito gostoso. Traga seus amigos, é sempre uma oportunidade de testemunho. E os irmãos sabem que com a sua voz ela encanta o nosso coração. Agora, estamos falando sobre lutar em favor das nossas famílias. Essa não é uma tarefa fácil. E eu vou pedir para que o pessoal da técnica coloque o nosso texto bíblico de 1 Samuel 30, 1, 21. E depois nós vamos para um texto de Cantares de Salomão, tá? Nós vamos para o texto de Cantares de Salomão, porque nós vamos falar a respeito de restituição emocional hoje. Falamos hoje cedo dos aspectos da restituição quando Deus devolve tudo. E agora vamos falar de restituição emocional, que é muito importante para nós, tá bom? Mas vamos ao texto, que vamos ler esse texto pela última vez em um culto aqui. E vai ficar aí gravado na sua Bíblia como lute por sua família, tá? Você anota aí os versículos todos e escreva na tua Bíblia, lute por sua família. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, os versículos de 1 a 21. Se você quiser nos acompanhar na leitura aqui nos slides, no Data Show, aqui nos telões, você fique bem à vontade. Diz o texto assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziglag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados, os valentes de Davi na igreja, choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uva, passas. Ele comeu, recobrou suas forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queriitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziglag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me até esse bando de invasores? E ele respondeu:
jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. E quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Que bonita palavra. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Que bênção. E tomou também dos rebanhos dos amalequitas os seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para encontrar Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Amém. Querida igreja, precisamos lutar, e lutar muito ferozmente em favor dos nossos lares. Nossos lares ocupam um lugar preeminente aos olhos do nosso Deus. É o bem maior que temos enfatizado durante todos esses dias, o bem maior. Agora, precisamos entender por que o teu lar é tão importante para Deus. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida tão secularizada que não entende o mistério do que significa um lar aos olhos do nosso Deus. Então precisamos entender o que é isto. Então vamos agora, por um momento, voltar lá ao passado. Vamos voltar ao passado. Vamos nos lembrar do dia que você se casou. Você se lembra daquele dia? É um dia inesquecível, né, irmãos? Eu não esqueço do meu. Não me esqueço de estar fazendo a barba e alguém dizer assim: pastor, o refrigerante não chegou. Naquele tempo as festas eram feitas num salão com toda a igreja. Aquilo ficava apertado. Para a turma servir o fim do salão tinha que erguer bem alta a bandeja, porque os comilões ficavam na porta da saída da cozinha. Eu sou desse tempo. Eu tive que fazer a barba, sair correndo, resolver o refrigerante e depois voltar para me casar ainda. Que dia inesquecível. Inesquecível. Cada um tem a sua história, não é verdade? Mas irmãos, naquele dia em que eu e a Marta estávamos lá na querida igreja de Vila Gerte, nos casando em São Caetano do Sul, no dia que aquele pastor americano que já está com o Senhor nos céus, pastor Edgar Francis Hallock, que foi o nosso pastor, o nosso mentor no tempo de faculdade, quando ele terminou aquele sermão, ele com lágrimas nos olhos, com a sua voz embargada, ele disse a seguinte frase, que eu nunca vou me esquecer. Ele disse: Wagner e Marta, vocês estão sendo agora abençoados para viver o seu lar e o reino de Deus na face da terra. Eu nunca me esqueci daquilo. Seu lar e o reino de Deus na face da terra. Irmãos, não nos enganemos. Por que a noiva veste branco naquele dia? Porque ela é representação viva da noiva de Cristo, que é a igreja. É por isso que os padrões nossos de casamento são elevados. Por isso que os nossos padrões são elevados. A gente diz o tempo todo que quem ama espera. A gente não faz sexo antes do casamento. Por quê? Porque existe um peso de glória no lar que é teu, mas as ondas e os efeitos do teu lar, ele vai sempre ser sentido no reino de Deus. Por que o noivo está lá na frente todo bonitão?
Ontem mesmo estava lá o Rafael lá, todo bonitão, esperando a noiva lá chegar. E quando o pai está trazendo a noiva, o pai representa mais do que a família, representa a família da noiva. E aí o noivo fica lá parado, num simbologismo. Quando chega no terceiro ou quarto banco, lá sai, não é? Lá sai o noivo, para ir tomar a noiva no seu braço. Porque aquilo é uma figura do encontro de Cristo com a noiva, que um dia vai acontecer. Por isso Paulo, falando sobre o casamento, ele diz: eu digo um mistério para vocês, porque quando duas pessoas estão se casando, quando um casal está no altar, significa a união mística entre Cristo e a igreja. Isso é pureza, isso é santidade. E agora os dois saem, o noivo apanha a noiva e vem para o momento da celebração. Claro que é uma manifestação humana, cujo vislumbre é a glória de Deus, mas irmãos, o teu lar tem tudo a ver com o reino de Deus. Por quê? Porque a tua família, mais a minha família, mais a família dele, mais a família daquele outro, mais aquela outra família, mais aquela outra família, mais aquela outra, até chegar aos 3.000 membros dessa igreja. Nós fazemos parte da igreja de Cristo na face da terra. Minha família compõe o mosaico divino da manifestação de Deus sobre a face da terra. Essa é a diferença. Hoje mesmo pela manhã, quando recebemos aqui os nossos irmãos que vivem nos Estados Unidos, a primeira fala daquele irmão, um novo crente batizado nesta igreja, logo depois do seu batismo, já foi para os Estados Unidos, ele disse: pastor, não existe na face da terra algo mais maravilhoso do que a igreja de Cristo Jesus. Quando cheguei naquele país, sem conhecer ninguém, quem me recebeu com carinho e amor foram os irmãos da igreja. Pastor, hoje eu ajudo num trabalho brasileiro, como o pastor nos orientou, e também estamos participando de uma igreja americana. Fomos recebidos com amor. Que família é esta? Que povo é este? É o povo de Deus. Porque a minha família, mais a tua família, mais aquela família, aquela outra, nós compomos esse mosaico incrível de Deus na face da terra, que é a igreja de Cristo Jesus. É muito lindo isto. Pastor, por que você está dizendo isso se temos que falar sobre luta e sobre sua família? É porque quando você lutar pela sua família, você está lutando pela igreja e lutando pelo reino. Às vezes você acha que você está lutando só por aquilo que os teus olhos podem ver. Mas irmãos, nós estamos lutando por mais do que a gente possa imaginar. Quando você cuida de uma criança na igreja, isso tem uma implicação divina. Quando você prega um sermão, a implicação são divina, nós não sabemos explicar. Porque a palavra de Deus não pode ser detida. E mais do que isso, a minha família, mais a tua família, nós fazemos parte do reino de Deus, corpo de Cristo na face da terra. E quando a gente fala em restituição, a gente não tem que voltar para a igreja ou voltar para o reino de Deus para falar de restituição. Sabe para onde a gente tem que voltar? A gente tem que voltar para a tua família para falar de restituição. Porque se houver restituição na tua família, a igreja está restituída, o reino está restituído. Muitas vezes nós não entendemos que o meu lar tem a ver com o reino de Deus. Mas meu irmão, acabe com essa história, o teu CEP é importante. O pastor já está falando há 1 mês e meio, o teu CEP é importante. O lugar onde você mora, o lugar da tua habitação, o lugar onde você vive, irmãos, é importante ao reino de Deus. Você não imaginam quantas hostes espirituais da maldade estariam liberadas naquele bairro se não fosse realmente a tua família. Naquele prédio, meu irmão, você não entende muitas vezes aquilo que passa sobre os seus ombros. Uma família de Deus num bairro, uma família de Deus numa localidade, numa aldeia, uma família de Deus colocada num prédio, muda todas as coisas. Espiritualmente, o diabo não tem poder para se manifestar na vida de todos, por causa de um CEP, por causa de um casal, por causa de uma família, por causa da tua família. Mas muitas vezes não entendemos esse mistério. Não entendemos que minha família, a sua família, faz parte da igreja, que faz parte do reino de Deus. É como se a gente pegasse uma pedra e lançasse no lago, calmo e tranquilo. Os efeitos das ondas vão longe, vão longe,
vão longe. E é muito gostoso fazer parte disso tudo. Nesse tempo onde que as pessoas dizem, eu não concordo com isso, que aquilo, vou deixar a igreja. É a maior vitória do diabo. Uma pessoa que diz assim, eu vou sair desta igreja, desse ministério, para ir para aquele ministério, porque lá pode fazer isso, aquilo, aquele outro. É um erro. É um erro. Sabe por quê? Claro que igreja é o lugar onde você se sente bem. Esse é o termômetro da nossa vida. Se Deus não fala mais ao seu coração, esqueça. Se você é membro dessa igreja e Deus não fala ao seu coração, pode ir para outro canto. Porque teu ministério aqui terminou. Mas se Deus fala ao seu coração, aqui é teu lugar. E o jogo que está sendo jogado aqui não é o jogo dos teus sonhos, é o jogo do sonho de Deus. Se me permita dizer que jogo e Deus a gente pode juntar. Mas o reino de Deus passa pelo meu lar. Irmãos, quando eu seguro um bebê no colo, ele é emprestado de Deus. Ele não é meu. É meu filho, é minha filha, mas não é meu. Porque quem Deus foi Deus. Nós somos guardiões, mordomos. Você, vovô, quando pega aquela criança no colo, não fique muito dizendo, isso aqui é meu neto, meu neto, meu neto. Não, não, é filho de Deus. Manuseie com cuidado. Porque quem você está tocando é alguém que não lhe pertence, pertence ao Senhor. E dia desses, os nossos filhos vão se levantar e vão perfumar as nações da terra, para a glória do nosso Deus. E o reino de Deus se desloca de lugar a lugar. Por isso eu tenho que voltar para o teu lar e dizer que teu lar é importante. O teu lar é sumamente importante para a volta de Cristo Jesus nesse tempo. Não entenda que o seu lar é uma unidade isolada do reino de Deus. Se você recebeu a bênção do altar, você pertence a esta família, é teu povo, é tua gente. Você pertence a esta igreja. Você foi recebido, você foi batizado, você pertence a esta família. E o teu lar agora é importante para nós. Não adianta dizer, meu lar não tem nada a ver com a igreja. Tem tudo a ver com a igreja. Tem tudo a ver com o reino de Deus. E aí, falando sobre esta batalha imensa e gigantesca, a gente encontra um texto no Antigo Testamento. Eu vou pedir para que seja colocado. Não está nos slides que eu passei para vocês. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vamos ler esse texto? Vamos entender a respeito da igreja, a noiva. Vamos entender os nossos lares dessa maneira? Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 e 2. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículos 1 e 2. Temos a transparência? Vamos ler todos juntos? Vamos lá? São 2 versículos apenas, igreja. Todos juntos a uma só voz, respeitando as vírgulas, a leitura bíblica fica linda. Vamos lá então? Todo mundo aprendendo? Vamos lá? Sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos, é a minha amada. Ah, minha amada entre as jovens. Pastor, o que tem a ver isso com família? Tem tudo a ver com a família. Essa é uma linguagem poética, que fala a respeito de uma noiva, que não está no meio de flores tão lindas quanto estas. Naturais. Mas está falando de uma noiva entre espinhos. Esse é o retrato da igreja de Jesus Cristo nesse dia. Uma noiva entre os espinhos. Você já viu uma noiva entre os espinhos? Eu nunca vi. Aliás, eu nunca falei de espinho num culto. Ao longo da minha vida eu já fiz 775 casamentos. Eu nunca preguei uma mensagem sobre espinhos. E nunca falei de noiva no meio dos espinhos. Mas a noiva de Cristo, ela vive no meio dos espinhos. Os espinhos estão tentando sufocar a noiva de Cristo. Por uma pura analogia, nós entendemos que
A noiva de Cristo é a composição desse quebra-cabeça incrível, desse mosaico de lares sobre lares, sobre lares, sobre lares, sobre lares que se agregam debaixo do mesmo teto. Querida igreja, lembre-se, como uma noiva entre espinhos, a igreja de Cristo Jesus, a noiva de Cristo hoje vive. Ela vive no meio dos espinhos. E para entendermos restituição, o assunto é muito delicado, porque o espinho fere, e fere de uma maneira grandiosa. Você percebe? Até o texto é escatológico, é apocalíptico, porque parece que está falando do fim de todas as coisas. E eu não tenho dúvida que provavelmente, se não for esta geração, provavelmente seja a geração dos seus filhos, a última geração sobre a face da terra. Jesus já está voltando. E Ele vem buscar a noiva entre os espinhos. Porque hoje, igreja, tudo está nos ferindo. A noiva, ela simplesmente se locomove de um lado para o outro, os espinhos estão lá para ferir a nossa carne, a nossa espiritualidade. Este mundo é hostil. Irmãos, abuso de uma moça de maneira coletiva, o que vocês acham disto? Uma revista Veja dizendo que o clérigo católico é responsável por perversão e abuso de pessoas no mundo inteiro. Não é dolorido isso? Não é difícil hoje nós vemos os nossos filhos cheios de raivas e ódio no coração por alguma coisa? Aquilo transpassa o nosso coração. Saber que enquanto estamos aqui, igreja, desde sexta-feira até provavelmente hoje, meia-noite, 35 pessoas nessas cidades vão ser assassinadas. A noiva está entre espinhos. Se não bastasse tudo isto, a palavra de Deus tem sido corrompida nos púlpitos. A noiva está entre espinhos. E se eu tenho que lutar pelo meu lar, eu tenho que entender, quando eu luto pelo meu lar, eu estou lutando pela igreja. E quando eu luto pela igreja, eu estou lutando pelo reino de Deus. Não se esqueça disto. Quando eu luto a minha batalha dentro do meu lar, eu luto a batalha da igreja, que por seguinte, eu luto a batalha do reino de Deus, porque o reino de Deus passa pelo meu lar. O futuro da minha igreja passa pelo meu lar. E muitas vezes nós achamos que são departamentos diferentes e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem tudo a ver, igreja, porque a igreja de Cristo hoje é como uma noiva entre os espinhos, sofrendo, agoniando e dizendo para o rei que virá: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor da igreja, é o clamor porque a gente vê que a história está se afunilando, irmãos, está se afunilando. Irmãos, olha, eu não tenho muita ideia de valor, mas irmãos, eu nunca da minha vida ouvi falar de tanta corrupção nessa nação. Irmãos, eu nunca vi, irmãos, tanto dinheiro para ser devolvido. E a impressão que eu tenho é que o que essa cambada de ladrão e corrupto estão devolvendo, irmãos, é aquilo que eles não puderam esconder. É a impressão que eu tenho, com todo o respeito que eu tenho, né? Como dizem um deputado para o outro, para um e outro senador, Vossa Excelência. Eu tenho uma preocupação com a Vossa Excelência, porque esse talvez seja um dos poucos países onde que bandido é chamado de Vossa Excelência. Vossa Excelência é o pobre, é o operário que luta cada dia. É você, meu irmão, que sai amanhã às 3 da manhã, às 4 da manhã, para ganhar o pão suado de cada dia, fica longe da tua família. Você é o herói, você é Vossa Excelência, não essa turma que está aí. Mas o que você acha de tudo aquilo? Irmãos, a gente já está até perdendo endereço, é tanto dinheiro, né, irmãos, que a gente já nem liga mais, né? Irmãos, depois de um ano falando de dinheiro roubado, a gente já nem liga mais, né? Outro dia alguém falou assim: ele está devolvendo 53 milhões. O comentarista disse: é dinheiro de café. Eu falei: meu Deus do céu, 53 milhões é dinheiro de café? Sem dúvida nenhuma, a igreja está entre espinhos, irmãos.
E se a noiva está entre espinhos, significa que o meu lar está entre espinhos. Porque o meu lar compõe a igreja. E a minha igreja, juntada a todas as outras igrejas, compõe o reino de Deus sobre a face da terra. Eu faço parte disso, você faz. E qual, na linguagem linda e poética, eu sou, outra versão diz assim, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga, a minha amada, entre todas as filhas da face da terra. Uma linguagem linda para exprimir o amor de um homem por uma mulher, mas que exemplifica também o caráter apocalíptico da igreja de Cristo Jesus. É muito lindo a gente ver isto. E quando a gente ouve falar em restituição, a gente não tem que olhar para o reino. A gente não tem que olhar para a igreja, porque a igreja está no mundo para servir. Quando a gente fala de restituição, a gente tem que voltar para o lar. E é aí que começa o nosso assunto. Quais são os espinhos que têm incomodado o teu lar? Quais são os espinhos emocionais que têm sufocado você noiva, você noivo? Quais são os espinhos que têm pontuado a tua vida e a tua existência? É a dor? É o ódio? É a raiva? É a falta de perdão? É a baixa autoestima? É talvez o teu desejo incontrolável de ser mais do que você é? Quais são os teus espinhos? A gente precisa voltar para o lar, porque tem muita solidão nos nossos lares. Tem mulheres cujas casas estão cheias de filhos e pessoas, porém são solitárias. É o espinho da solidão. E qual noiva entre os espinhos, nós temos que falar de restituição. Que desafio, irmãos, que desafio é falar dessa palavra restituição. A palavra restituição no Antigo Testamento, ela é exemplar. É mais ou menos assim. Se teu filho voltasse com uma bola na mão, suado, nervoso, e dissesse, eu estou com medo, e você perguntasse a ele o que houve, e ele dissesse, eu chutei a bola bem forte e quebrei a vidraça da vizinha. O que é que você faria? Tem pais que são muito espertos e diriam assim, alguém te viu? Não, um pai verdadeiro é aquele que quer ensinar uma lição e diz, onde está teu cofrinho, filho? O meu cofrinho, pai, cadê as tuas economias? Cadê tua mesada? Vamos lá apanhar. Pega a tua bola, vamos lá na casa da vizinha que sofreu o prejuízo e você agora, como membro desta família, você vai assumir as suas responsabilidades. E é bonitinho ver os nossos filhos pegar a bola e ir lá e dizer, Dona Maria, que toda vizinha é Maria, né? História de pastor, né? Com a bola, diz, Dona Maria, eu chutei a bola e eu quebrei o vidro da senhora. Eu quero pedir desculpa para a senhora. Mas eu estou trazendo aqui no bolso toda a minha economia, a minha mesada, para poder pagar a vidraça. Porque nós cristãos somos os únicos na face da terra que reconhecemos os nossos erros e queremos restituir. Porque a restituição é uma disciplina divina para moldar o nosso caráter. É bonitinho, eles voltam de lá homenzinhos. Eu vivi isso na minha família. Eles voltam de lá homenzinhos. Porque eles aprendem que não é só pecar, não é só falar mal, não é ter desgosto, raiva de alguém, sem que depois a gente restitua o que foi tirado daquela pessoa. Porque o cristão restitui. Emocionalmente, eu tenho que olhar para o lar e descobrir que os nossos lares estão entre espinhos.
E os espinhos pontiagudos são aqueles das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E se eu tenho que falar em restituição, eu tenho que falar primeiro do grande restituidor que existe, que é o nosso Deus. Mas eu tenho que falar que Ele nos faz dentro do lar restituidores, como restituidor é o nosso Deus. É a maior fábrica de restituição que eu conheço, é o lar. É o lar. E a gente ensina isso para os nossos filhos desde quando? Desde quando eles aprendem a falar. 1 ano e meio, já começa a balbuciar palavras, a gente já começa a ensinar o que é restituição. A gente ensina a dividir, ensina a não gritar, ensina a não jogar as coisas fora, comer o que está as coisas no prato, etc, etc. Tudo isso nós fazemos. Porque ali é onde que está sendo travada a batalha do futuro, que passa pela igreja e que passa pelo reino de Deus. É uma doutrina esquecida, a da restituição. Você pode olhar por todo o Antigo Testamento, você vai descobrir que sempre quando há um conflito, tem que haver um segundo momento de restituição, onde tem que ser feita uma aliança. Então deixa eu falar a respeito de espinhos na tua vida. Você já ergueu um muro que te separa você de alguém? Se você tem feito isto, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, apanha uma marreta e começa a derrubar tudo. Porque isso tem te tornado uma pessoa que tem pesado na vida da tua igreja e no teu reino, e no reino de Deus. Ah não, pastor, aquilo que eu sinto lá em casa não tem nada a ver com a igreja e com o reino, tem tudo a ver. Nós somos um corpo espiritual, igreja é corpo, irmãos. E quando tem lá uma unhazinha encravada, o corpo inteiro padece. Essa é a ideia da unidade da igreja de Cristo Jesus. Irmãos, vamos começar lá pelos parentes. Sogro, sogra, cunhado, cunhada, aqueles que ninguém merece, a gente não pede para ter. Você está cometendo um erro com alguém nesta área? Lembre-se do que o pastor está falando. Corra, se apresse em consertar tudo isto. Porque o reino de Deus passa pelo teu lar. E não permita que a noiva de Cristo possa ser flagelada pelos espinhos da vida. Os espinhos emocionais. Cuide disto. Se você roubou alguma coisa de alguém, restitua. Vai lá pedir perdão e diz, fui ladrão. Nossa, pastor. Mas crente geralmente não é ladrão de grandes quantidades. Ele leva por dia, né, uma resma de papel A4 para casa e ainda roda o boletim da igreja no final de semana. E diz que Deus vai abençoar a igreja de Jesus. Irmãos, nós temos que levar muito a sério a minha vida e a minha família, porque a minha família, ela passa pela igreja de Cristo Jesus e é parte desse corpo e ela implica no reino de Deus. E qual uma noiva no meio dos espinhos afligida, assim está a igreja de Cristo Jesus hoje. Mas não é igreja instituição, é igreja lar família, que passa lá pela tua casa. Você gosta de contar mentira? Então vamos parar de mentir. Se a tua mentira prejudicou alguém, corra para restituir. Porque tem crente mentiroso, irmãos. O nariz dele sai da tua cadeira e chega até mim aqui. São Pinóquios. Todos evangélicos, convertidos, lavados no sangue do Cordeiro. Só que o sangue do Cordeiro não chegou na língua. A gente quer consertar o mundo e quer ver o reino de Deus vir. Vem o teu reino, Senhor. Mas o reino de Deus precisa passar pelo teu lar em primeiro lugar. Porque ali é que é jogada as grandes questões da vida. E você, homem, é responsável pelo teu lar. Você, mulher, é responsável pelo teu lar. Não se esqueça disto. Acabe com a inimizade. A inimizade é um demônio
que nos cerca bem de perto. Se alguma coisa ficou mal resolvida, na hora de dividir aquele terreno de 5 por 25, abra mão de tudo aquilo, irmãos. Porque, irmãos, eu já vi muito crente bom, mas que estragou sua vida espiritual por causa de um terreno de 5 por 25. Quando foi dividir lá a herança. Irmãos, eu sou pastor de longa data, já vi a gente sepultando fulano e gente do lado de fora já brigando pela herança. Já. E tudo evangélico, viu, irmãos? Com todo o respeito que a gente tem por todos os evangélicos, eu sou um deles. Mas já vi coisa feia acontecer. Por quê? Porque nós não estamos tratando dos nossos lares como deveríamos. Questões emocionais temos que tratar. Nós temos um marido que humilha uma mulher, precisamos tratar esse cara. Você é um marido que gosta de humilhar a tua esposa? Diz, mas você é burra mesmo. Você já usou essa palavra? Eu sei que dependendo da esposa, se você falar, você é burra mesmo, pronto, já um vaso voa na tua cabeça com todo amor e carinho. Mas quantos pais que já disseram para um filho, você não tem um menor valor, eu queria que você fosse que nem teu irmão que é inteligente. Você parece que nem tem cérebro. O que a gente faz com uma pessoa dessa? E ainda é crente, lê a Bíblia, vem à igreja, dá dízimo e ainda negocia com Deus. Irmãos, nós precisamos mudar os nossos lares, porque a noiva está entre esses espinhos, e a restituição tem que começar dentro do lar. O filho mentiu para o pai e para a mãe, está enganando a respeito de uma paixão e de um vício. Ele tem que se acertar primeiro com seus pais. E é claro que ele tem que vir e se acertar com a igreja de Jesus, porque ela é corpo, extensão do lar, extensão da vida. E se você é membro desta igreja, é isso que faz. Por que as pessoas hoje dizem, pastor, eu quero estar na igreja, quero cultuar, mas não quero ser membro? É claro, porque não tem supervisão, né, irmãos? Não presta conta para ninguém. Agora ficou bom esse evangelho. Eu queria, irmãos, ser pastor sem prestar conta para os outros. Irmãos, eu vivo prestando conta da minha vida, a liderança desta igreja o tempo todo. Eu presto conta para minha esposa, para as minhas secretárias, para os meus subordinados. Onde eu estou, eu digo onde estou. Sabe por quê? Eu tenho que prestar conta, porque só assim eu serei abençoado pelo Deus Altíssimo. Mas hoje não, nós queremos ser os desigrejados. Sabe por quê? Nós não queremos estar debaixo da autoridade de ninguém. Porque o sentido de autoridade hoje, ele ficou completamente destruído. Tem gente que diz, eu estou debaixo da autoridade de tal pastor, eu estou debaixo da autoridade do apóstolo tal e etc. tal. Irmãos, às vezes a gente está debaixo da autoridade, já está no 3º, 4º casamento, já não tem autoridade nenhuma, já acabou tudo. Que autoridade tem? Não tem nenhuma. Irmãos, o sumo sacerdote da igreja e das nossas vidas é o Senhor Jesus. Debaixo dessa autoridade nós estamos. Os homens são ferramentas de Deus para produzir bênção na minha vida. Só eu estou debaixo da autoridade de Cristo. Esse é o sacerdócio do cristão. Agora, eu tenho que entender que tudo isso passa pelo meu lar. E eu preciso fazer consertos, preciso fazer acertos lá. Principalmente se você ferir e magoou. Você tem que restituir para que o seu lar seja recomposto. Afinal, nenhum dos nossos lares são perfeitos. A gente recompõe. E a noiva vai ficar livre dos espinhos. E ela vai ser só chamada como se fosse uma flor. A rosa de Saron. A semelhança do Senhor da igreja. Jesus, a rosa de Saron. É muito bonito a gente ver isto. Então eu tenho que perguntar, o seu lar vai ser bênçãos para a igreja e bênção para o reino? Ou o seu lar vai ser um tropeço para a igreja e para o reino de Deus? E por favor, não venha amanhã dizer, pastor, peço o meu desligamento. Aqui a gente não desliga ninguém, irmãos. A gente quer ter você junto da gente, para a glória de Deus. Mas você precisa restituir. E muitas vezes no seu relacionamento você tem se afastado de pessoas. Pessoas que te abençoaram. Pessoas que têm doado a vida deles para você. Você tem dado costas a estas pessoas. Restitui, meu irmão. Restitui.
Seja mais agradecido. Honre ao Senhor seu Deus e seja abençoado sobre a face da terra. Quantas e quantas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não entendemos que a bênção de Deus passa pelo meu lar. Não, as bênçãos de Deus passam pelo meu lar. Ali que é semeado tudo. Eu me lembro, e agora mesmo quando a Marta estava aqui dirigindo o louvor, eu estava aqui no cantinho, do lado da equipe de louvor cantando, estava ali perto do coral cantando as canções. Eu estava me lembrando de como a gente começou, há 40 anos atrás, cuidando de congregações que ficavam hoje nas favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Sempre com o mesmo propósito. Aquele dia que a gente começou a namorar dentro daquele ônibus, foi romântico, viu, irmãos? Dentro de um ônibus que ia para São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Foi bem romântico. Eu peguei na mão dela e disse: meu amor, você quer ser minha namorada? Inacreditavelmente, naquela ambiência, ela disse sim. Irmão, só uma mulher que veio do céu dizia assim. Seminarista que não sabia nem o que ia comer na hora do almoço. Não tinha nenhuma possibilidade de vida. Eu disse se ela queria namorar comigo e casar comigo. Ela disse sim. Irmãos, quantas vezes a gente estava louvando a Deus no meio do nada, subindo e descendo aqueles morros de terça, quinta-feira. Sexta-feira à noite era tempo de evangelizar as prostitutas da Cinelândia. Irmãos, quantas Bíblias eu tive rasgada, pregando na Cinelândia, vinha aqueles cafetões lá e rasgava a Bíblia, jogava longe. Olha, que luta que foi aquilo. Mas desde então a gente disse um para o outro: o reino de Deus passa pelo nosso lar e pela nossa união. Nós não vamos poder edificar a igreja de Cristo sem antes edificarmos o nosso lar. Nós não poderemos um dia edificar e fazer parte do reino de Deus sem edificar primariamente o nosso lar e as nossas vidas. Eu agradeço a Deus que dias mais tarde, numa praça muito bonita do Rio, antes de eu pagar uma refeição para ela, porque a gente tem que pegar a mulher também pelo estômago, né, irmãos? Nós fizemos uma lista de 25 propósitos que nós teríamos para o nosso casamento. Nós reformulamos os 25 pontos e continuamos vivendo por esses 25 pontos. Muita gente pede, eu não dou porque é meu. Você faça o seu, com todo respeito. 25 pontos para mudar a nossa vida. E agora já olhando pelo espelho retrovisor, olhando todos os anos que passou, a gente sempre teve muito respeito pela igreja de Cristo Jesus. Quantas vezes diante dos nossos acusadores nos calamos, porque está escrito lá: nunca defenderemos a nossa reputação, defenderemos sempre a reputação de Cristo e da sua igreja. Que luta que foi, sempre, mas sempre firmes. Quando as crianças foram chegando, já fomos ensinando. E quando eles se casam, a gente dá os 25 princípios para que eles possam viver a vida de casados deles. Até agora tem dado certo, para a glória de Deus. Porque o maior bem que eu tenho não são as igrejas por onde eu passei, não é o meu nome, mas é a minha família. É o maior bem que eu tenho na minha vida. E deste bem eu não abro mão. Não abro mão de jeito nenhum. Por uma razão muito simples e divina. Foi Deus que instituiu o meu lar. Eu tenho certeza disto. Por isso, quando os espinhos emocionais aparecem, a gente já trata deles rápido. Pastor, como que a gente lida com ódio, mágoa, ressentimento e todas essas características emocionais? Simples, com sinceridade, irmãos. É sinceridade. O grande problema nosso é que a gente nunca quer magoar os outros e a gente vive magoando todo mundo. Temos que ser simples, objetivo, coração aberto. Me lembro que uma das minhas filhas vestiu uma roupa que eu não gostei um dia. Foi bem interessante isso. Eu dei uma olhada e falei assim: com essa roupa você não vai não. Mas pai, não tem mais pai. Está indo para a casa de Deus. Pode tirar.
Quer fazer um favor para o teu pai? Nunca mais use isto. Porque se você não pode usar na igreja, você não pode usar em outro canto da terra. E ela fez de novo. Eu olhei para ela e disse: Irmãos, a gente tem que tratar objetivamente as coisas. Mas no mundo de hoje, nós estamos contemporizando com o inimigo. E na alma, na bacia das almas, nós estamos perdendo os nossos filhos para o mundo. Temos que ser firmes. Temos que ser firmes, irmãos. Eu sei que pré-adolescentes, adolescentes e jovens não vai gostar dessa parte, mas vou lá eu. Para ser no final desse culto o pastor mais odiado dessa igreja. Ame os outros, me odeie. Não deixe essa turma fazer o que eles querem. É para isso que você é pai. E é para isso que você é mãe. Eu aborreço pais e mães que sejam amigos dos seus filhos. Porque amigos os seus filhos têm melhor do que vocês dois, tá? Muito mais confidente que você nem imagina. Eles são muito mais confidentes do que vocês imaginam. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser mãe. Isso é virtuoso. Isso é bonito. Isso é grandioso. Pode parecer um pouco antiquado, mas não é não. Está mais em dia do que o jornal que vai sair amanhã, irmãos. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. Amigo tem que ser amigo. Pastor tem que ser pastor. Outro dia eu estava andando aí vi uma turminha nossa. Dei uma olhadinha assim de longe aqui, olhei no relógio, disse, tem alguma coisa errada aqui. Parei meu carro, abri o vidro e disse, oi. E aí, pastor, tudo bem? Eu falei, não está nada bem, rapaz. Perto da meia-noite, numa cidade violenta como São Paulo, vocês andando na rua em bloco, em time, e amanhã é domingo, dia do Senhor, e vocês vão ficar dormindo até que horas amanhã sem ir na escola dominical? Para casa todos vocês já. Mas pastor, não tem pastor coisa nenhuma, para casa já. Se teu pai e tua mãe estão liberando para você ficar até as 2 da manhã, teu pastor diz 11 horas em casa, de volta para casa já. Tá bom, pastor, 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 tá bom, pastor. E não dei carona. Vai andando, pensa nos teus pecados. E pensa que nós temos filhos para abençoar o mundo, não para ficar andando pelas ruas de São Paulo na hora de perigo. Tem que ter parâmetros, irmãos. Mas os pais hoje não têm mais parâmetros com a criançada não. A criançada pinta e borda. Outro dia mandaram um vídeo para mim no grupo de diáconos. O grupo de diáconos gosta de vídeo. Aí um diácono, não sei com que sentido, mandou para o grupo um russinho, porque ele falava russo, o menino, batendo na sua mãe, espancando a cara da sua mãe. Cada vez que ela falava, ele falava em russo, fica quieta, não fala nada. E ainda uns diáconos mal-humorados dessa igreja disseram assim, kkkk, kkkk, rapaz, pera um pouquinho. Bate no rosto da minha esposa, pode ser pequenininho, médiozinho, grandezinho e pode ser até barbado. Se tocar na minha esposa, eu arranco essa cinta pesada aqui, vai ter briga lá em casa, porque quem manda lá sou eu. Está faltando cinta e sobrando amizade. Sabe o que está acontecendo? Os jovens dessa geração estão perdidos, estão deslocados. Eles são da turma dos direitos humanos, mas nunca fala do direito dos humanos. Nós estamos vivendo, realmente a noiva está entre espinhos, irmãos. Porque infelizmente a igreja, o pastor não está aqui falando de violência, não estamos falando de espancamento. Os irmãos sabem que o conceito que a igreja tem, que o pastor tem. Eu estou tranquilo a respeito disso. Eu estou falando de disciplina na hora certa, irmãos. Pais que
que são pais de verdades. Se hoje eu falei de marido e mulher, eu estou falando de filhos agora, tem que estar ali. E é claro que filhos têm que honrar pai e mãe. E digo sempre a mesma história. Se você quer encontrar um bom rapaz, veja como ele cuida do pai e da mãe. Você quer arrumar uma boa esposa, veja o jeito que ela trata pai e mãe. Se tratar mal, meu irmão, pula fora. Minha irmãzinha, em nome de Jesus, cai fora. Porque quem não honra pai e mãe não vai ser bem sucedido e não vai viver muito na face da terra. Você vai ficar viúvo e viúva logo. É o que a Bíblia diz. Agora, se você encontrar um moço ou uma moça que honra pai e mãe, cuida deles, tem autoestima, tem respeito quando fala de pai e de mãe, pode casar de olhos fechados, que o casamento eu faço. Você já tem igreja e pastor, vamos casar. Porque eu sei que isso funciona. Porque quando encontro um homem que honra pai e mãe, uma moça que honra pai e mãe, eu tenho certeza que o lar vai ser abençoado, a igreja a qual eles fazem parte vai ser abençoado e o reino de Deus por extensão vai ser abençoado. Eu gosto muito de Jesus e ele andando pelos lares. Tanto é que ele foi tido muitas vezes como um sujeito que gostava de comer e estar na casa de publicanos e pecadores. Você se lembra do texto? Jesus gostava de uma comidinha, viu, irmãos? Jesus era chegado a um peixe. Toda vez que eu vejo um peixinho assado na brasa, eu me lembro dele, do bom mestre. Ele gostava de uma tilápia. Ele gostava de um St. Peter. Ele gostava demais. Se você quiser ir conosco para o Mar da Galileia, que é um lago gigantesco, o lago de Genezaré, chamado Mar da Galileia. Se quiser ir passear conosco, vamos lá. E depois a gente come a tilápia do Mar da Galileia. Irmãos, aquilo não tem preço. É a coisa mais linda, porque você senta na frente do peixe e você começa a chorar. Porque saber que naquele lago, Jesus Cristo um dia assou um peixe para ele e para os seus discípulos. É emocionante. É algo que a gente não esquece nunca. Mas o que Jesus Cristo gostava de fazer? Ele gostava de honrar lares. Jesus em Caná da Galileia, onde ele iniciou seu ministério, ele começou num dia de casamento. Você se lembra? Honrando o lar, honrando a instituição casamento. Ei, casamento nunca vai sair de moda, porque Jesus Cristo, ele honrou o casamento dizendo, casem-se, vale a pena. Jesus Cristo tinha amigos e amigas. Quando o ministério dele se tornou robusto e eficiente, havia mulheres que vinham de longe para servi-lo. Imagine essas mulheres que vinham, fazia comida, fazia tudo que Jesus e seus discípulos precisavam. A palavra servir ali significava que elas estavam produzindo comida e alimento para aquele bando de homens. É interessante perceber que nas nuances dos detalhes é Jesus Cristo honrando a instituição mais poderosa que existe sobre a face da terra, que é a família. Não é um governo federal, irmãos, é a família de Jesus. É a família. É por isso que Jesus Cristo foi resguardado, como dissemos há 3 domingos atrás, por todas as preocupações de um filho. Provavelmente quando Cristo chegou à sua maturidade, seu pai José já havia falecido. Infelizmente, havia falecido. Não há figura de José no ministério terreno de Jesus. É a notícia que se tem. Mas Jesus Cristo sempre soube amar aqueles que são seus. Ele amou os seus amigos. Ele honrou em cada casa que ele esteve, porque ele sabia que a casa seria em breve coparticipante do projeto chamado igreja, que por sua vez estenderia o reino de Deus sobre a face da terra. Jesus conseguia ver um lar e a potencialidade de um lar. Da mesma forma que a igreja de Cristo investe no quê? Nos lares. Quando você pergunta para a maioria das pessoas que chegaram neste ano à igreja,
Hoje, já chegaram nessa igreja por batismo, por carta de transferência, por aclamação, chegaram 295 pessoas a esta igreja esse ano. Quando eu pergunto, o que fez com que você viesse aqui? Eles dizem assim, pastor, olha, eles começam, um ministério infantil, o culto, isso tem cativado meu coração, pastor. Isto pesou na minha decisão de vir aqui. Mas não é para isso que a igreja existe? Existe para edificar as futuras gerações, fortalecer jovens e jovens adultos, para que eles sejam vigorosos no seu futuro. Porque o lar fortalecido significa igreja forte, sociedade forte, o reino de Deus forte sobre a face da terra. E o que o inimigo tem mais feito? Tem investido contra os lares. Ele tem tentado com as suas garras e com a sua sedução destruir os lares, para que a igreja de Cristo seja frágil e para que o reino de Deus não se expanda sobre a face da terra. É por isso que eu tenho que vigiar o meu lar. O meu lar é uma unidade importante do reino de Deus. E aí a gente vai usar aquela regra, o que é negociável e o que não é negociável. E a gente continua nela, sempre firme. O que é negociável no teu lar, o que é inegociável? Eu, como pastor, estou mais preocupado com o inegociável, aquilo que não pode ser negociado, pelos seus filhos, pelos seus parentes e tudo mais. Aquilo é importante, porque são os valores eternos que nós temos sobre a nossa vida. E eu preciso realmente cuidar da maior preciosidade que Deus me permitiu, que foi o meu lar. Eu cuido do meu, você cuida do seu. E nós cuidamos juntos da igreja de Jesus e a extensão do reino sobre a face da terra. É simples. É simples. Por isso que o diabo está atacando hoje a família mais do que em outro tempo. É por isso que o ataque é muito mais visceral, mortal contra as nossas famílias e os nossos lares. E é por isso que eu tenho que vigiar. Então vamos lá. Vamos concluir essa mensagem dizendo o seguinte. Marido, você vai começar vigiando. Primeiro, vigia os teus olhos. O homem é tentado pelo olhar. A mulher é seduzida pelo ouvido, desde Eva. Marido, coloca um vigia nos teus olhos. Você tem olhos assanhados? Vigia os teus olhos. Você é sacerdote nessa relação. Você é exemplo de vida. Tenha olhos só para tua esposa. Tá bom? Olhão só para tua esposa. Nada de ficar com olhão para as outras. Olhão para tua esposa. Ficar zoiudão. Zoiudão. Bem zoiudão. É porque o homem é bobo. Ele sempre está olhando a periferia. E eles dizem lá para a mente deles, meu Deus, ainda homens de Deus. Que mulher é essa que está trabalhando nessa sessão? É um Boeing 777 de primeira classe. Aí ele chega em casa. Aí ele vai ver o jatinho dele. Coitada, trabalhando que nem uma louca. Cuidando de 5 filhos. Cheirando ovo frito. Com bafo de alho. Irmãs, depois eu me recupero, tá? Cheirando bafo de alho e dizendo assim na porta lá, meu amigo querido, que bom que você chegou, eu estou amargurada, você vai levar o cachorro, pega o lixo, me ajuda com as crianças e depois vem na lavanderia para ver o que os seus filhos fizeram. E o zoiudão fala, meu Deus. O zoiudão fica lá dizendo assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Zoiudão, faz o seguinte, leva uma foto do pastor. Põe na tua mesa. O pretexto é orar pelo teu pastor. Quando o avião Boeing passa, você olha para o pastor e diz, me sustenta, pastor. Me sustenta, servo do Altíssimo. Tem que ter um jeito. Nós temos que desviar o olhar. Agora é claro, né? Não é fácil para a mulher também, né? Recebe o zoiudão lá. Zoiudão folgado.
Quer chegar em casa, quer ser o rei do lar. Porque o marido não manda em canto nenhum. O único lugar que ele quer mandar é em casa. Então eu pergunto para os zoiudões aqui: quem é que manda na tua casa? É você ou tua esposa? Não, não responda, por favor. Aí ele chega em casa, a esposa dizendo: puxa vida, como eu gostaria que o zoiudão hoje me desse um beijinho bem aqui. E só dissesse isso: como foi o teu dia? O zoiudão vai para a televisão, o zoiudão vai para a geladeira, o zoiudão vai pela casa inteira, o zoiudão senta no sofá, muda 100 canais em 1 minuto. O zoiudão pega o cachorrinho no colo e diz: lindinho, e tudo mais. E ela lá na cozinha dizendo: eu só queria do zoiudão um beijinho aqui e uma palavra de carinho, nada mais. Nada mais, isso ia refazer meu dia. E ainda tem um zoiudão que não tem visão, né? Chega lá e diz assim: e aí, velha? E aí, costela? E aí, cara metade? Dá vontade de pegar esse zoiudão e enfiar o dedo nos olhos deles. Os dois, acabar com esse zoiudão. E pior que assim, os olhinhos pequenos, nasce tudo zoiudinho. É verdade. Se o pai é meio folgado, já vem tudo zoiudinho, tudo deitando lá no sofá. Papai chegou. Tudo zoiudinho, tudo zoiudinho. E aí vai pegando esse negócio, irmãos. Irmão, temos que tomar posição. Escuta lá, meu irmão, você é chefe dessa família. Agora também não deixa a tua esposa ser folgada, né? Porque tem mulher hoje que está terceirizando o marido, né, irmãos? Está terceirizando o marido. Coitado, nasce as crianças, o sujeito tem que se desdobrar agora, né? Fica sem amor, sem sexo e com uma pia para lavar, remédio para dar, fica com tudo. Não está fácil, viu? Eles andam reclamando aí, viu? Andam reclamando. E a mulher tem que ocupar o lugar dela. Espera um pouquinho aí, minha irmã. Você está meio folgada, braço curto. Braço curto Deus não abençoa não, viu? Deus não abençoa um homem com braço curto, não abençoa uma igreja com braço curto, não abençoa uma mulher com braço curto. Tem que trabalhar, mulher. Aí diz: mas eu trabalho o tempo todo. Ele também tem que trabalhar. Cai fora, minha irmã. Você é esteio desse lar. Ocupe o seu lugar. Ensine seus filhos a trabalhar, desde pequenininho. Recolhe os brinquedos, ajuda. Porque hoje, a gente está tendo uma geração que não sabe fritar ovo, viu, irmãos? Manda passar um arroz, eles ficam lá na internet, faz tudo errado. Sai aquele arroz papa horrível. Que Deus me livre do arroz papa. Claro que o pastor está exagerando. Mas hoje, eles não sabem se defender. Tem filho que só sabe abrir a geladeira e pôr no micro-ondas. O Deus deles é o micro-ondas. Quando eles apitam, pi, eles dizem: glória a Deus, aleluia. E o que acontece? A geração X e Y não sabe passar por uma entrevista, não sabe olhar para os olhos de adultos. E o problema que o Brasil vai enfrentar com as futuras gerações é de recursos humanos. Nós vamos ter pessoas que sabem fazer tudo, mas não sabem fazer nada direito. O meu lar é responsável em tornar os meus filhos autônomos e realmente a gente colocar no piloto automático e deixar o avião deles voar. Eu tenho que criar filhos autônomos. Para isso, eu tenho que dar tarefa. Eu tenho que mandar eles cuidar da casa também. Eu tenho que fazer isto. Eu sei que a turma que fala realmente de abuso de mão de obra infantil pode reclamar um pouco, mas bota aquela turma para trabalhar. Bota aquela turma para recolher. Isso vai ser um peso de glória na vida deles. O dia que eles forem chamados para trabalhar na igreja, eles vão estar prontos para tudo, porque já foram preparados pela escola da família. Aí a escola da igreja acrescenta, e a escola do reino vai usá-los para a glória deles. Mas eu preciso fazer alguma coisa. A família corre perigo.
E quando eu penso que a noiva está entre espinhos, eu tenho que dizer para esse homem abençoado, me desculpe a brincadeira do zoiudão, viu? Minha irmã, me perdoa pela brincadeira da folgada, braço curto, me perdoa. Me perdoa, filhos, que eu dei a experiência que vocês são muito tranquilos e folgados, às vezes é mesmo. Nós precisamos tomar uma posição sobre nossa família, porque o nosso maior bem mora na minha casa. O teu maior bem dorme na tua cama e dorme nos quartos ao lado. E eu tenho que fazer com que eles sejam vitoriosos e bem-sucedidos. E para isso, eu como esposo, minha esposa como esposa, nós temos que juntar as nossas forças e investir tudo que a gente pode. E vamos aborrecer todas as questões emocionais que cercam o nosso lar. Vamos viver uma vida livre e consciente, porque é isso que muda todas as coisas. Há muitos anos atrás, e com isso eu concluo, eu me lembro que eu fui evangelizar atrás do aeroporto de Cumbica, porque queríamos plantar uma igreja lá. Nunca me esqueço daquela história. Ela é muito linda no meu coração, muito preciosa. Não tínhamos onde começar aquele trabalho. Não havia um crente naquele bairro chamado Jardim Lenise. Não tinha nenhum crente naquele lugar. E eu me lembro que eu peguei um diácono na minha igreja, o irmão Daniel, que era um evangelista de mão cheia, viveu muito, tenho o privilégio de ter os netos como membros desta igreja até hoje. Aliás, todas as igrejas por onde eu passei, eu tenho membros aqui comigo hoje. É uma bênção, uma inspiração para a minha vida, cada um deles. Eu mandei o irmão Daniel dizendo: irmão Daniel, Jardim Lenise é um lugar povoado já, atrás do aeroporto, um lugar estratégico, porque do lado fica Jardim São João, um pouquinho para frente fica Lavras. Se nós conseguimos ter sucesso em Jardim Lenise, a gente pode ver se a gente coloca a igreja de um lado ou do outro. Porque já em cidade Seródia, um pouquinho bem atrás do aeroporto, nós já tínhamos ido, já tínhamos erguido uma igreja. Então vamos em frente. E aí a sabedoria desse diácono disse: pastor, sem um lar a gente não começa a igreja. E sem um lar, a igreja não vai se estabelecer. Vamos orar por um lar. Por um lar. E é tão bonitinho aquele domingo onde que aquele diácono lúcido disse assim, com uma sacolinha na mão: pastor, para dar tempo, eu já trouxe minha marmitinha. Falei: onde você vai, irmão Daniel? Já vou em busca de um lar. Lá em Jardim Lenise. Eu vou comendo no ônibus, pastor. Põe a mão aqui. Eu pus a mão, o Tupperware está quentinho. Eu vou comer no ônibus, pastor, para ganhar tempo. Falei: irmão Daniel, que já tinha uma idade, eu falei: irmão Daniel, vamos fazer o seguinte, eu te encontro lá na árvore, tá bom? E eu vou te trazer de volta para cá. Ó, eu tenho uma visita para fazer hoje à tarde, eu vou para casa, vou almoçar, faço a visita, corra até lá e te dou uma carona de volta para o culto, combinado? Ó, quando o sol estiver se pondo, te encontro debaixo da árvore. Porque na avenida que ligava aquela região atrás do aeroporto, naquele tempo havia uma árvore frondosa. E eu parei meu carro lá. E daqui a pouco eu vejo o irmão Daniel subindo. Eu disse: irmão Daniel, como que foi? Ele disse para mim: ô pastor, conversei com tanta gente, abracei tantos, orei por tantos, mas pastor, nós não temos um lar para começar a igreja aqui. Eu não consegui, não fui bem sucedido. Falei: irmão Daniel, fique tranquilo, porque Deus vai nos dar um lar em breve. Vamos agradecer aqui debaixo dessa árvore. Vamos agradecer a Deus, o Deus que semeia, que vai honrar suas orações, as tuas preces, os folhetos distribuídos. E quem sabe aqui um dia nesse lugar nós vamos ter uma igreja para a glória dele. Nos juntamos ali, 2 homens de mãos dadas, e oramos agradecendo o Deus eterno pela oportunidade da semeadura. Entramos no carro, voltamos para a igreja mãe. Aquele culto da noite foi abençoado, foi maravilhoso, foi grandioso. Quando eu fiz o apelo, várias pessoas foram à frente. Terminou aquele culto, fomos todos embora para casa. Quando foi na quarta-feira, mais ou menos, pela manhã, irmão Daniel toca o telefone de casa.
Eu apanho o telefone, está lá irmão Daniel: pastor, Deus é maravilhoso. Eu falei: é? O que houve, irmão Daniel? Ele que pedia tantas coisas para ele, para os parentes, para o vizinho, ele orava por todo mundo. Eu queria saber onde estava a maravilha. Ele disse: pastor, você não acredita. Fui para a sala de aconselhamento, pegamos o nome de todo mundo, demos um Novo Testamento para cada um daqueles homens. Aquele Novo Testamento, pastor, o mais importante é o amor. Entregamos para eles. E pastor, peguei todas as fichas e trouxe para casa para orar por eles. E pastor, eu olhava lá no topo da ficha e olhava pelos nomes deles. Sabe como é minha esposa, né, pastor? Esposa é sempre mais detalhista, né? De repente eu estou lá lavando o quintal e lá vem ela e disse assim: ei, Daniel, você e o pastor não estão procurando uma casa no Jardim Lenise? Olha aqui, tem uma pessoa que mora Jardim Lenise, Guarulhos. Irmão Daniel disse: pastor, nós já temos um lar. E com um lar a gente começa uma igreja. E o reino de Deus vai ser grande sobre a face da terra. Coincidência? Não se engane. Foi Jesuscidência mesmo. Jesuscidência. Naquela quinta-feira, enchemos a Kombi e fomos para o Jardim Lenise visitar o Decidido. Como Deus é maravilhoso. Aquela igreja, a maioria é tudo baiano. Eu amo baiano, irmãos. Baiano é uma bênção, irmãos. Baiano não existe, viu? Baiano a gente toca o barco de qualquer lugar. Eles são animados. Lá fomos naquela quinta-feira lá, com aquela Kombi, irmãos, que só Jesus para empurrar. Fomos nós lá, paramos na casa do irmãozinho convertido. Chega lá, a esposa sai na porta e diz assim: olha, ele não está aqui não. Olha, ele é o vigia noturno de um prédio lá em Vila Maria Alta. Pronto, está respondido o mistério. Como aquele homem foi parar lá? Vigia, foi antes do trabalho, passou na igreja, aceitou Jesus, depois foi trabalhar. E a gente disse para a esposa: querida, olha, nós estamos tão contentes com o seu marido, porque a gente quer começar um trabalho aqui nesse lugar, e a gente queria começar por alguém. Você abriria a porta do seu lar para a gente começar um ponto de pregação aqui, todas as quintas-feiras? E ela disse: claro, vocês estão chegando tarde, porque minha mãe, que mora lá na Paraíba, ela já veio para cá. Ela orou na minha sala na hora da saída e disse: minha filha, se prepara, porque dessa sala Deus já me falou, vai sair uma igreja para a glória dele. Eu falei: então eu vim aqui tomar posse da igreja. Já vim tomar posse da igreja. Já estava criançada de pijama. Foi uma bênção, irmãos. Já comecei a brincar com as crianças. Já fui para o quarto, comecei a contar história para as crianças. Enquanto isso os irmãos foram convidando os vizinhos para o primeiro culto. Eu sei que os irmãos que estão hoje lá na Igreja Batista de Jardim São João nem imagina que a história deles começou dentro da sala de uma mulher. Se você me der o seu lar, eu tenho a condição de abençoar uma igreja e abençoar o mundo inteiro. Através, sabe do quê? De um lar nas mãos do Deus Altíssimo. Porque lares fazem toda a diferença. Lares mudam a história da humanidade. Lares são importantes na estratégia de Deus para que o mundo inteiro seja ganho. Por isso, amada igreja, que possamos evangelizar de lar em lar até o último lar, até que Jesus Cristo volte. Porque o seu lar eu já posso contar. Então vamos lá. Homem, ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar, seja um sacerdote. Mulher, larga de história. Vamos fazer a obra de Deus passar lá. Vamos fazer dos teus filhos genuínos missionários. Vamos começar a preparar aquela turma. Hoje fiquei honrado. Uma família chegou e disse assim: pastor, meu filho já fez um culto ontem em casa e ele foi o pastor Wagner.
Eu falei que ele cresça e que eu diminua. Que esse menino cresça e que eu diminua. Deixa eles brincar de igreja. Porque é no lar que a gente brinca de igreja. E daqui a pouco a gente faz igreja. E daqui a pouco o reino de Deus se expande sobre a face da terra. Porque o projeto de Deus começou com uma família. E Deus não abortou o seu plano. Ele continua através de duas pessoas que se amam, estabelecendo novos lares para a glória dele. Por isso, vamos ajudar a Deus. Você está indeciso a respeito do teu amor? Simples. Marque um encontro com um pastor. A gente define tudo. Nós somos muito rápidos nessa igreja. Queremos ver todo mundo casado. A gente marca já. Precisa corrigir rota? Vamos lá para o gabinete, vamos corrigir rota. Vamos colocar, vamos alinhar pensamento. Dá certo, funciona. Porque veja só, quando a pessoa entra lá e diz que o casamento acabou, sai de lá, o casamento deu certo. É muito mais fácil a gente começar da estaca zero, com dois que se amam. Porque sempre foi o plano de Deus, através de família. Mas talvez alguém aqui diga assim: pastor, e eu que sou sozinho ou sozinha? Fique tranquilo, isso vai durar pouco, amém? Deus vai te dar alguém. Agora, se você disser para mim: não, pastor, eu prefiro ficar sozinho ou sozinha, bom, aí eu não vou poder entrar. O teu livre-arbítrio é maior, mas se você tem plano, vamos lá. Você, mulher, o teu plano é ser mãe? Então você vai ser mãe. Deus gera filhos. Deus toca na estéreo e faz mãe de filhos. Sempre no plural. Nosso Deus é exagerado. Ele gosta dos S's. Filhos. Você quer seguir a orientação do pastor? Então diga assim: você namora depois dos 17 e vem falar comigo. Começa a namorar. Se forma na faculdade os dois e depois vem falar comigo, tá bom? Porque a gente precisa de gente formada. O mundo está muito hostil, tá? Então vamos lá. Aí a gente fala do quê? De casamento. E agora eu vou falar um mistério para essa igreja. Quando o pastor vira a sua cadeira, que é giratória, de falar com noivos em potenciais, e vira para o calendário e marca a data, o casamento sai. É uma bênção, irmãos. Até aquela tia miserável que não dá nem tchau, ela dá um fogão. É um milagre, irmãos. É um milagre, é um milagre, é um milagre. Eles voltam contando as bênçãos. Mas pastor, você não acredita no milagre? Deus vai fazendo milagre. Vai fazendo milagre, sabe por quê? Porque Deus é maior interessado em família. Mas se Deus está aqui, com as suas mãos estendidas para abençoar a família, pode ter certeza que o diabo está na esquina para derrotar a família. Mas irmãos, como o Joseniel orou aqui, nós não vamos adorar um outro Deus. Já decidimos, não foi? Se você disse amém para aquela oração, você já decidiu. Nós só vamos adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E vamos dizer para o diabo: diabo, eu sei que você é astuto, paciente, está querendo derrotar a família, mas faz o seguinte: pega a tua mala, coloca aí o teu rabinho e bate em retirada, porque no que diz respeito a esse lar, eu e a minha família, nós vamos servir ao Deus Altíssimo. E me permita dizer, e que tudo mais vai para o inferno, irmãos. É isso, irmãos. Eu não sei quanto a tua família, mas eu tomei a resolução. Minha família vai ser abençoada sobre a face da terra. E nós vamos ver a bênção sobre a nossa descendência. E os nossos filhos serão melhores do que nós, para a glória do nosso Deus. Amém, igreja? Então vamos lá, homens, se levantem. Vamos lá, homens, olha que grupo bonito, irmãs. Irmã, você pode falar aí que tem um lindo do teu lado? Vamos lá. Tem um lindo aí do teu lado? Vamos lá, mulher. É um lindão. Fala para ele, não fala para mim, mulher. Eu sei que eu já sou lindo de morrer. Teu marido é lindo de viver. Fala um lindão para ele. Olha, tem uns aí que são bem grandão, hein?
Deus abençoe. Dá para abençoar por metro quadrado. Agora pega a tua querida pela mão. Pega aí ela pela mão. É isso aí. Agora ficou bonito o quadro. Esse abençoado, esta abençoada um do lado do outro. Aí agora ficou bom. Não é para abraçar, é só para dar a mão. Obedeça, obedeça, obedeça. O pastor sabe o que está fazendo. Dê a mão só. Homem assanhado que é uma coisa, já quer abraçar e beijar. Eu quero hoje me levantar diante destes casais e como ministro do Evangelho, como líder espiritual desta igreja, eu quero dizer a cada um de vocês, casais que estão aqui, a bênção para a tua vida passa pelo teu lar, meu irmão, minha irmã. Agarre a tua bênção. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um só. Se entrelacem, vivam juntos para a glória de Deus. E agora, quero falar sobre os seus filhos. Não vou pedir para eles levantarem nem te beijarem, não. Mas a Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro. Guerreiro, pegue os seus filhos como se fosse flecha, mas flechas que acertam o alvo. Sabe qual é o alvo? A glória de Deus. Diga lá para os seus filhos: você foi gerado para a glória de Deus, meu filho. Você foi gerado para a exaltação do nome de Jesus. Você foi gerado em amor. Você está nos nossos cuidados. Você foi gerado em amor para a glória do nosso Deus eterno. E quando aparecer as flechinhas, seus netos, aponte na direção da glória de Deus. E Deus haverá de te honrar de uma maneira maravilhosa. Eu vou pedir agora para que os filhos cujos pais estão aqui nesse santuário, se teu pai está aqui no santuário, eu vou pedir para que vocês se levantem, por favor. Olha que grupo bonito de jovens. Jovens. Deixa eu falar, porque a maioria deles sentam de lá, mas eu vi vários aqui também. Deixa eu falar para vocês, jovens. Jovens, vocês são muito preciosos. Vocês são muito importantes no reino de Deus. Ocupe o lugar que Deus vai te dar no reino de Deus e deixe todas as consequências nas mãos do Altíssimo. Por favor, façam isto. E juntos, família após família, família após família, nós vamos fazer este mosaico, este quebra-cabeça que passa pela tua casa, pela igreja e pelo reino de Deus. É muito bonito ver isto. Agora quem ficou sentado? O marido não veio, a esposa não veio. Então fica você em pé agora, vamos lá. Mesmo que teu esposo não esteja aqui, tua esposa não está aqui, não tem importância. Estão trabalhando, estão servindo a Deus, amém. Estão sendo voluntários, amém. Agora quem ficou sentado? Por que ficou sentado? Viúvos? Viúvas? Eu quero pedir para as pessoas que estão sentadas, quem sabe você possa ser considerada numa igreja de pessoas casadas, alguém que seja sozinho ou sozinha, mas o teu pastor se levanta hoje e pede para que vocês, mulheres, homens distintos de Deus, fiquem em pé agora ao lado, ombro a ombro com a tua igreja. Por favor, se levante em nome de Jesus. Vocês são amados, vocês são queridos, vocês são preciosos. Para os mais jovens, que Deus esteja cuidando do seu futuro. E para você que já tem vivido e dado um bom testemunho de Cristo, obrigado pela sua contribuição maravilhosa para com a igreja. Vocês são pessoas incríveis, abençoadas. Eu tenho sido cercado pela vida de vocês. Tenho recebido o carinho, o amor de cada um de vocês que são sozinhos. Que Deus abençoe a sua vida. Como discutimos no início do ano, no segundo semestre desse ano, vamos fazer um trabalho bonito com vocês.
porque é muito difícil às vezes sermos sozinhos ou sozinhas numa igreja, não é? Que é de maioria de pessoas casadas. Mas vocês têm o respeito e o carinho da nossa igreja, não é verdade, igreja? Eles não são maravilhosos? Vamos aplaudir aqueles que estão sós nesta igreja. Nosso carinho a vocês. A tua igreja não se esquece de vocês. Mesmo que nesses 2 meses estejamos falando de família, esse povo que ficou em pé agora por último são joias, não são bijuteria não, viu? É joias, joias preciosas no reino de Deus. E Deus tem o teu futuro nas tuas mãos. E Deus sabe o quanto o teu pastor tem orado por você, pedindo alguém para estar ao seu lado, para completar a sua vida, para te abençoar. Mas através de um lar, a gente pode fazer uma revolução. Imagine com quantos lares aqui presentes, uau, a gente pode fazer muito no reino de Deus. Então recebam da parte de Deus esta oração. Pai, os nossos lares são teus, porque as nossas vidas são tuas. Em resposta àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, nós entregamos a Ti tudo que temos, tudo que somos, tudo que possuímos. Tudo que temos é Teu. O nosso lar, Senhor, pertence a Ti. Ó Deus eterno, nos ajude a corrigir rotas, porque sem dúvida alguma, se a Tua noiva a igreja está entre os espinhos, os nossos lares sofrem os espinhos. Mas a nossa visão é o reino Teu sobre a face da terra, para que povos de todas as raças, tribos e nações conheçam a Tua palavra, o Teu poder e a Tua glória. Usa, ó Deus, esta pequenina parte da sociedade chamada família, que compõe uma sociedade inteira, que compõe a igreja de Cristo sobre a face da terra e se estende através do Teu reino pelo mundo inteiro. Pai de amor, o Senhor sempre começou através da família. Continue usando as nossas famílias para a Tua honra e para a Tua glória. Pai de amor, eu Te peço, abençoe todos os lares aqui representados. Abençoe estes homens, estas mulheres, líderes espirituais dos seus lares. Com eles, abençoe os seus filhos e filhas. Pai de amor, por aqueles que estão sozinhos, marcados pela viuvez, ou por estarem ainda solteiros, Pai de amor, eles estão debaixo do Teu cuidado. Pai de amor, que o Senhor abençoe e que o Senhor conceda o que deseja os seus corações. Tu sabes, ó Deus, o que vai no coração de cada um deles, e eu Te peço que o Senhor os abençoe, que eles possam sempre se sentir incluídos, sim, em todas as atividades da nossa igreja, mesmo que a maioria dos membros da nossa igreja já sejam casados e tenham constituído famílias. Pai de amor, eu Te peço, abençoe aquelas mulheres que ainda não geraram, torne cada uma delas mães de filhos. Pai de amor, eu oro pelos nossos jovens, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que são bênçãos, ó Deus, são bênçãos, não somente na vida dos nossos irmãos, mas na vida desta igreja também. Pai de amor, eu Te peço, abençoe estes jovens, que eles sejam gigantes, fortes, guerreiros e guerreiras, que eles possam usar tudo aquilo que eles receberam de bom grado através da Tua palavra, pela influência dos seus pais, para determinar os seus futuros. Pai de amor, e que eles sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. Abençoe as suas vidas e que eles possam nos suceder no ministério desta igreja, porque, Pai, a cada 25 anos as cadeiras mudam de lugar, os cargos e as responsabilidades são trocados, e rogamos, ó Deus, que as futuras gerações nos liderem num futuro bem próximo.
será uma boa e maravilhosa liderança. Temos certeza disso, ó Deus, porque tudo aquilo que temos investido na vida deles é para a tua honra e para a tua glória, Deus. Abençoe as nossas famílias, e no que diz respeito a elas, Senhor Deus, ao lado dos meus irmãos e irmãs, nós lutaremos pelos nossos lares. Lutaremos pelos nossos lares, porque lutaremos por aquilo que é o maior patrimônio de Deus na face da terra, as nossas famílias, que compõem a tua igreja e que expande o teu reino sobre a face da terra. Senhor Jesus, tu és o noivo, e a tua noiva, como diz a porção bíblica, parece uma noiva entre os espinhos. Venha buscar, Jesus, a tua igreja no tempo oportuno, no tempo do Senhor. Encerre o capítulo da história da humanidade através do arrebatamento que tanto esperamos. Ó Senhor Jesus, se alguns de nós, pela sua força, pela sua saúde, pela sua robustez, não conseguir aguardar o dia do arrebatamento, Pai, que até mesmo na morte o teu nome possa ser glorificado na vida destes, porque glorificamos ao Senhor não só em vida, mas na nossa sepultura, a louvor e glória àquele que nos alistou para a batalha. Mas Pai, como igreja, como noiva, queremos dizer: vem, Senhor Jesus, buscar a tua noiva que está entre espinhos. Venha nos buscar, Jesus, porque a história está chegando à sua culminação. O tempo da tua volta está próximo. Já sentimos a natureza gemendo pela expectação do dia, e já estamos vendo a tua igreja sofrendo como uma noiva entre os espinhos. Abençoa, Deus, este povo e esta igreja que chama pelo teu nome. Nos abençoe com bênçãos e vitórias nesta semana, ó Deus. Abra portas incríveis. Abençoe este povo que se chama pelo teu nome. E estaremos de volta já na quarta-feira para glorificar o teu nome pelas respostas maravilhosas que receberemos. Mas agora, por agora, ó Deus, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz, pois nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Recebam a bênção dos apóstolos. Querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam vividas dentro do teu lar, na ambiência da igreja, e que seja repartida com toda a tua igreja e todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém e amém. Vão em paz, queridos, e que Deus os abençoe. Obrigado por terem ficado até esse instante conosco. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.